Você já passou por aquela situação que seu filho ou filha diz que escovou os dentes, mas a escova tá sequinha? Ou então ele conta uma história mirabolante, fantástica, que você sabe que é mentira, mas ele sustenta? Pois é, muitos pais têm uma reação instantânea de medo. Será que meu filho vai se tornar um mentiroso? Será que minha filha vai ter um problema de caráter? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a mentira na infância e sobre como ela é, na verdade, um marco do desenvolvimento moral. Vamos aprender um pouco com a ciência como ela pode nos ajudar a ter uma resposta diferente nesses momentos sem desespero. O experimento de Piaget, como as crianças pensam? Eu vou contar para vocês um pedacinho de um experimento que Piaget fez quando ele estava estudando sobre o desenvolvimento moral. Piaget tinha as crianças participantes dos estudos e ele colocava para as crianças duas situações, envolvendo mentiras, envolvendo quebra de objetos da casa, envolvendo notas, enfim. E eu acho muito importante, foi para mim, pelo menos, muito importante ter tido acesso a esse estudo, porque fica claro que as crianças têm um modo de pensar no seu desenvolvimento muito peculiar, muito diferente do que os adultos imaginam. Vou dar um exemplo. Piaget dizia para as crianças duas situações. A primeira situação é que a criança chegou em casa e disse para o pai ou a mãe que viu na rua um cachorro tão grande quanto uma vaca. E a outra mentira em comparação era a criança dizer para o pai ou para a mãe que tirou uma nota alta quando na verdade tirou uma nota baixa. E Piaget dizia: qual dessas mentiras é a pior? Por incrível que pareça, as crianças até 6, 7 anos acham que é pior a mentira de dizer que viu um cachorro tão grande quanto uma vaca do que a mentira sobre as notas. Então aí fica claro que as crianças estão ainda num processo de desenvolvimento cognitivo que às vezes não alcança o que o adulto espera. A criança ainda está num momento que os objetos, a externalidade das coisas é que faz sentido para ela. Faz sentido para ela pensar na realidade ou não e não nessa intenção, na verdade, de enganar o outro, que é o que a mentira faz. A evolução moral, da anomia para a heteronomia para a autonomia. Bom, então vamos falar um pouco sobre essas definições da evolução do processo de desenvolvimento moral. De início, o que que a gente tem? A gente tem o bebezinho. O bebezinho não tem regra. O bebezinho reina. O que ele quer, a gente faz, né? E ele não tem que seguir nada, a gente vai atendendo a todas as necessidades importantíssimas do bebê. Então a gente chama essa fase de anomia, não tem regras. Depois a criança passa por uma fase que é a heteronomia. Ela vai então entender as regras como vindo de fora. Aquela criança que não consegue flexibilizar, por exemplo, a gente vai atravessar a rua, tem que ser no farol quando tá verde. Por mais que não tenha carro nenhum na rua, não pode atravessar, só pode quando tá verde. Então ela segue as regras de acordo com o que está dado do mundo externo. Até que a criança vai chegar na autonomia, que é quando ela consegue entender o porquê daquela regra, se ela precisa ser seguida naquele momento ou não. Então, ela tem uma autonomia para enxergar o mundo, como ele funciona e tomar as decisões sobre ele. Então, a criança, no geral, está na fase da heteronomia, ela tem medo de ser punida, então muitas vezes ela segue a regra não porque ela entendeu que é necessário para a convivência, ela segue porque ela tem medo de ser punida. Então, é muito importante a gente conseguir desenvolver na criança o mais próximo da autonomia possível. Então, na autonomia, a criança, ela não fala a verdade porque é feio mentir. Ela fala a verdade porque ela sabe que vai quebrar a confiança da relação caso ela minta. Como reagir às mentirinhas dos nossos filhos do dia a dia? Três reações importantes da gente ter diante da mentira dos nossos filhos. Primeiro, não encurrale. Se você viu que a toalha está seca e ele não tomou banho e ele está dizendo que já tomou, você só diz: eu vi que a toalha está seca, vai tomar seu banho agora. Não entrar em longos discursos, em longas broncas, mas ser mais prático e direto. Dois, não rotule. Não dizer: nossa, você é um mentiroso, você mentiu ontem, você está mentindo hoje de novo, né? Porque aí a criança vai realmente encarnar esse papel, fazer esse papel de que ela é mentirosa mesmo. Se você está dizendo que ela vai se tornar. E três, foque na solução, no que aconteceu. O que aconteceu nessa situação? Me conta aí como você se sentiu. Por que você está dizendo isso? Tentar entender esse raciocínio da criança, que, como vocês viram, ele é muito específico. Entender o que aconteceu na situação e o que está levando a criança a contar aquela mentira.
sem ficar bravo, sem dar bronca, porque isso vai fazer com que numa próxima vez a criança confie em você para dizer que às vezes ela se meteu numa enrascada e precisa da sua ajuda. A complexidade da vida adulta. Mesmo quando a criança entende o que é a mentira, ainda assim ela está entrando num mundo social complexo. Como explicar para a criança que viu você no telefone dizendo que está com dor de cabeça porque você não quer encontrar um amigo naquele dia? E a criança está vendo que você não está com dor de cabeça. Como explicar para a criança que existem diversas mentiras? Por exemplo, a mentira caridosa, que é essa: a gente mente para não magoar alguém. Você vai com a criança na casa de um amigo que ficou a tarde inteira cozinhando um risoto. E aí, quando você coloca o risoto na boca, está completamente sem sal. O amigo pergunta: e aí, tá bom? Ficou bom? Você diz: uhum. E a criança do seu lado diz: tá horrível, isso tá sem sal. A criança entrega tudo porque ela ainda não entendeu que existem essas mentiras que são contadas socialmente e que são aceitas. Importante, claro que essas mentiras mudam de cultura para cultura, por exemplo. Fora do Brasil, elas são muito menos contadas, né? As pessoas falam muito mais as verdades diretamente para a gente. Aqui no Brasil, a gente tá sempre querendo ficar bem na fita, aparecer bem ali para o outro e acabamos mentindo mais. Tem também a questão da omissão, da verdade incompleta, quando você conta alguma coisa, mas não conta tudo. Quando você pergunta para a criança: aí, você comeu a fruta? Ela fala: comi, mas ela não conta que ela comeu a fruta e depois o pacote inteiro de bolacha. A gente tem também as mentiras para superioridade, às vezes a pessoa não se sente bem com a verdade de quem ela é, do que ela tem, e acaba contando mentiras para parecer melhor do que realmente está se sentindo. Então, todos esses tipos de mentira, então aí a criança está convivendo com tudo isso e lembrando do que a gente já viu sobre o desenvolvimento dela, imaginem como fica confuso para ela entender que às vezes pode mentir, às vezes não, que horas que eu posso, como que eu faço. Claro que a criança às vezes também é esperta e vai usar disso para tirar vantagem de não tomar banho, de não escovar os dentes, se ela puder, ela faz. Mas a gente vai estar ali entendendo que faz parte desse processo, explicando, colocando contorno. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre o contorno, e a criança vai aos poucos se desenvolvendo e conseguindo entender melhor esse mundo tão complexo dos adultos. Não é falta de caráter, é crescimento. Segundo Piaget, as crianças estão aí tentando entender o mundo e como as palavras funcionam. E o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte. Compartilha também com outros pais que possam se beneficiar desses conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.